A pandemia não nos deixou apenas fisicamente doentes, nós estamos emocionalmente também muito abalados. A nossa saúde mental está comprometida e a gente não precisa nem ficar perguntando: será, talvez, não será certeza? Estamos sim, porque vamos combinar, gente. Essa insegurança toda nos leva a níveis estratosféricos de ansiedade. E nós brasileiros já somos ansiosos por natureza, não é verdade? Eu, pelo menos, passei na fila da distribuição da ansiedade umas 3, 4 vezes. Pois bem, e para a gente falar sobre este assunto simples assim, para buscar uma especialista, ela é de Minas Gerais, Marinalva Soares, advogada, terapeuta, faz terapias presenciais e online e está conosco hoje no Simples Assim. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. É uma alegria ter você com a gente. Gislaine, eu que agradeço poder estar aqui conversando sobre um tema que eu gosto muito, gosto de verdade. Obrigada pelo convite, pela participação, tá? A alegria é nossa. Quais são as terapias integrativas, Marinalva? O que são terapias integrativas? Então, Gislaine, antes de falar o que é terapia integrativa, só para a gente ir contextualizando, o Brasil ele é referência, tá, mundial na área das terapias integrativas. Hoje existem várias portarias que recomendam as terapias integrativas e complementares. Tá? Ao todo, nessa recomendação do Ministério da Saúde, da OMS, são 29 terapias integrativas, mas existem muitas outras terapias que também são eficientes e que em algum momento também serão aí indicadas pelo Ministério da Saúde. Eu trabalho com 6 terapias integrativas, tá? Mas existem muitas outras, eu nem vou começar a falar os nomes aqui, porque são realmente muitas terapias. Essas terapias, Gislaine, são terapias assim, técnicas, filosofias de vida, ferramentas que ajudam, que integram nesse tratamento de prevenção, no tratamento, na prevenção da saúde emocional, da saúde física do indivíduo. E são terapias muito profundas, que podem tratar desde uma leve dor física, de uma leve dor emocional, até uma dor grande. Né? Com terapias integrativas, a gente pode tratar depressão, a gente pode tratar pânico, ansiedade, dificuldades nos relacionamentos. Então, assim, e elas vieram para ficar, para integrar, para complementar, né, as outras ciências, né, medicina, a fisioterapia, a psicologia, porque elas têm demonstrado cada vez mais a sua eficiência, né, têm mostrado cada vez mais o seu poder de contribuição. E nesse tempo hoje, né, que a gente vive, de pandemia, de Covid, eu vejo que elas podem contribuir de uma forma muito grande, porque as terapias integrativas, elas trabalham com a intuição, elas trabalham com a energia, elas trabalham com a percepção, e eu vejo que, para mim, Gislaine, eu tenho falado muito isso, que o Covid, né, essa pandemia, para mim, ela tem um significado muito grande, que é o significado do medo, e eu acredito muito que a gente atrai aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente é, aquilo que a gente vibra, aquilo que a gente da forma com que a gente comporta. Então eu vejo esse momento agora do Covid, eu vejo esse momento agora dessa pandemia como um momento de olhar para dentro. O que essa pandemia tem causado na gente? Medo. Cada um com o seu medo. Então ela é um gatilho. E talvez em você vai engatilhar toda a sua, através, né, dos sintomas da sua ansiedade, começam a vir coisas que não têm ligação direta com o Covid, entende? Então tem gente que vai ter medo de escassez, tem pessoas que têm medo de morrer, tem pessoas que têm medo de perder o ente querido, e isso está mexendo muito com as suas memórias, com aquilo que a pessoa realmente tem dentro dela, ainda não bem resolvido, talvez uma memória de rejeição, talvez uma memória de abandono, talvez uma memória de uma insegurança, de uma memória traumática, que foi em algum momento, de alguma forma, bloqueou ela. E agora, né, porque a gente fala dos gatilhos, esses momentos conflitantes, esses momentos difíceis, né, nos nossos relacionamentos no geral, né, seja afetivo, seja no relacionamento de amizade, do trabalho, eles acontecem, né, dessa forma, assim, como gatilho.
vem sempre algo para nos chamar a atenção, para que a gente olhe para alguma coisa. Então, eu vejo que nesse momento agora as pessoas estão entrando em pânico, está todo mundo com medo e não sabe bem o que fazer. E, na verdade, assim, a gente até compreende, porque tem uma energia do inconsciente muito grande aí, que a gente acaba sendo influenciado e envolvido. E eu não estou, Gislaine, aqui diminuindo, tá? Não estou diminuindo o problema. Não tô, o Covid, eu falo que ele é grande, ele é algo para ser olhado realmente. Mas se eu olho para mim, né? Se eu cuido da minha imunidade física, se eu cuido da minha imunidade mental, se eu me trabalho, de alguma forma eu já estou colocando, eu já estou passando informação para o mundo, para o universo, de que eu quero melhorar, né? De que eu estou cuidando de mim. Caso eu venha a ser contagiada, caso eu venha a ser contaminada, a minha condição para poder enfrentar isso, né? A minha imunidade vai estar muito mais alta, vai estar muito melhor. E eu acredito muito que nós todos temos a nossa escolha, o nosso livre-arbítrio. Tem coisas que a gente dá conta, tem coisas que a gente não dá conta. Mas o que eu vejo, assim, que é muito importante é a gente fazer a escolha. O que eu quero? Bom, eu, particularmente, eu escolhi viver nesse momento, viver de uma forma saudável, eu escolhi contribuir com aquilo que eu posso, servir com aquilo que eu sei, naquilo que eu dou conta. Então, a partir do momento que eu coloco isso como o meu mantra, o meu corpo, a minha mente começa a entrar num movimento para quê? Para atender a minha demanda hoje, que é o quê? Saúde, tá? Que é poder servir. Então, eu começo a atrair coisas e pessoas para isso. Vão aparecer mensagens para mim nas minhas redes sociais, elevando a minha energia, mensagens positivas, vão aparecer mensagens para mim nas minhas redes sociais de que quantas pessoas estão sobrevivendo, de quantas pessoas estão se curando, de que a vacina está dando certo. Vão aparecer mensagens, pessoas dizendo para mim assim: nossa, Marinalva, isso é bom para a saúde, ó, esse chá é bom para isso, ó, meditar é bom. Então eu começo a entrar nessa energia e isso me faz o quê? Eu vou falar uma palavra que, claro que ela seja bem compreendida, mas é como se eu estivesse entrando numa bolha de positividade, não uma bolha de exclusão, tá, Gislaine? Numa bolha de positividade e que, de alguma forma, vai começar a influenciar as pessoas que estão à minha volta. Eu começo a influenciar meus filhos, meus irmãos, minha mãe, quem está à minha volta, meus colegas de trabalho, porque a gente é assim, a gente influencia e é influenciado. E com isso tudo, qual que é a mensagem que eu passo para o Covid, que eu passo para essa pandemia? Qual é a mensagem que eu passo para as doenças? Porque não é só o Covid, né? Na verdade, o Covid vem provocar e mostrar, vem mexer com aquilo da sua fragilidade. Então, se eu já tenho uma imunidade baixa para problema cardíaco, se eu já tenho uma imunidade, uma predisposição para problemas respiratórios, então ele vai aonde, né? Porque se baixa a minha imunidade, vai provocar ainda uma baixa maior para que aqueles problemas em mim cresçam. Então, se eu começo a cuidar disso, eu começo a mandar uma mensagem para o Covid, porque é nisso que eu acredito, nessa energia o tempo todo, é como se eu dissesse: Covid, eu não preciso de você, pandemia, eu não preciso de você, eu já estou olhando para mim, olha, eu estou me cuidando, não precisa disso, sabe? Então, assim, eu sempre vou dizer isso, eu acredito muito na mudança, eu acredito na transformação, eu acredito que a gente pode ser uma pessoa melhor, e a gente brinca, sabe, Gislaine, mas é uma brincadeira com uma coisa séria, que eu falo assim: nós estamos emprestados aqui nessa terra, né? Na verdade, a terra é algo muito maior, e o ser humano veio para poder contaminar mesmo o ambiente. Então chega um ponto que a terra não aguenta, ela precisa fazer seleções mesmo. Então, ou a gente começa a evoluir, né? Ou a gente começa a querer uma mudança, uma transformação, ou então realmente a gente não vai dar conta, não é por aqui, não é aqui, e a gente precisa estar em evolução. Então, eu acredito nessa escolha, eu acredito na escolha de vida, de como você quer viver, né? Da forma com que você quer passar por essa estadia aqui nessa terra, entende? Então, eu vejo as terapias integrativas, as terapias complementares,
como uma oportunidade de olhar profundo, de olhar para a nossa essência, sabe? Trazer uma leveza maior. E com Marinalva, isso você tudo, disse... Ah, pode falar. não, só te interrompendo, porque você citou aí os problemas emocionais que a gente mais tem ouvido falar. Então, as pessoas estão mais ansiosas, né? Então, a ansiedade aumentou muito, depressão, as pessoas estão depressivas, estão sendo síndrome do pânico, estão tendo dificuldades nos relacionamentos. Eu li uma matéria que disse que o número de divórcios e de separações dobrou durante a pandemia. Ou seja, a gente está intolerante também uns com os outros. Isso tudo que você falou para a gente, ou seja, para a gente reverter essa energia ruim, é vibrar e vibrar todo mundo, não sou só eu, mas quem está aqui do meu lado, quem está aqui comigo, também tem que entrar nessa mesma sintonia? Ô, Gislaine, é uma cadeia mesmo, né? Eu falo que isso é efeito dominó. Mas começa assim. Primeiro eu cuido de mim. Primeiro eu olho para mim. Porque se eu relaciono, né? Se eu tenho um relacionamento afetivo, né? Se eu tenho uma família, e esse vírus, assim, você só ouve pessoas falando que ele mata, né? Que ele é perigoso, cuidado. Você só, assim, a mídia inteira, né? Só traz notícias ruins. Quantas pessoas estão morrendo por dia, só de Covid, aliás, né? Que traz como se fosse, né, realmente só o Covid. Eu não quero diminuir o problema. Eu só estou dizendo o que é fato. Então, se eu começo a escutar só aquilo vai despertar. Vamos imaginar que eu tenho uma memória grande em mim aqui, já é traumática, de abandono, né? E isso, eu já tenho, por exemplo, já tem em mim algo que eu tenho medo de ser abandonada de novo, que eu sei que eu tenho medo de ficar sozinha de novo, porque em algum momento eu me senti abandonada, rejeitada. E o que isso desperta quando eu ouço falar que está todo mundo morrendo e que pode morrer o tempo todo? Eu começo, de repente, inconscientemente, a projetar no meu marido, por exemplo, e se ele morrer, eu vou ser abandonada de novo? E se ele morrer, eu vou ser rejeitada de novo? Eu vou ficar sozinha de novo? Porque existe uma memória minha assim. Então, quando eu falo de vibração, eu falo de energia, eu falo de influência, se eu olho para mim e cuido do que é a minha ferida, eu começo a entrar num estágio de independência emocional, mas não é no sentido de viver sozinha, é no sentido de não projetar no outro aquela dependência, aquela carência, aquela ferida que é minha. E isso me traz mais leveza, isso me faz perder o medo de morrer e o medo da pessoa que está comigo morrer também. Que aí é outra escolha, que é outra história, é a escolha do outro. Entende? Então, quando começa a cuidar de mim, mas se o outro também começa a cuidar dele, liberar aquilo que é dor para ele, aquilo que perturba ele realmente, entende? Ele já também vai perder um pouco desse medo de morrer. Você vê que é uma cadeia. Eu cuido de mim, toda vez que eu cuido de mim, eu cuido da minha imunidade, e se eu cuido da minha imunidade, o meu reflexo, a minha energia, a minha aura vai estar o tempo todo mais elevada, e isso vai fazer com que eu me conecte com pessoas de energia mais elevada, uma energia melhor, e isso vai virando uma cadeia, isso vai virando um dominó, efeito dominó. A gente vai entrando numa egrégora maior de elevação. Deixa eu só te perguntar uma outra coisa. A gente conversou, respondeu. Só para a gente tem que encerrar, infelizmente o tempo está acabando, mas eu queria que você falasse o seguinte: nós conversamos com o Dr. Durval, que é presidente da Associação Brasileira de Nutrologia, e ele costuma dizer que o indivíduo é o que ele come. A saúde física dele depende muito do que ele come. Você diria que nessa analogia a gente pode afirmar que o indivíduo emana aquilo que ele pensa, ou ele é aquilo que ele pensa? Com certeza. Eu acho que primeiro a gente vibra, e a gente vibra aquilo que a gente tem dentro, que a gente é. A vibração, ela vai formando os pensamentos, e a partir dos pensamentos é aquilo que eu falo e que eu me comporto. Então, a gente é o que a gente come, a gente é o que a gente pensa, a gente é o que a gente vibra. Muito bom. Marinalva, muito obrigada, viu? Infelizmente o tempo já foi, mas agradeço imensamente a tua disponibilidade de ter estado aqui com a gente. Eu que agradeço, Gislaine. Espero ter contribuído, esclarecido aí de alguma forma, tá? Com certeza. Um beijo grande.